Lúcio, você é um suburbano? Literalmente falando, sou um suburbano. Vamos fazer que nem a gente fazia no botequim. Suburbano? Um suburbano, se definir isso aí é complicado, porque são situações peculiares, né? Porque parece que existe uma separação enorme. Niterói é pequenininho, né? Eu, quando era garoto, eu raramente ia em Icaraí porque parecia que não era muito longe, entendeu? E essa coisa do tratamento que é dado a essas duas partes da cidade é absolutamente diferenciado, né? Que ali, do lado de cá, que é a classe média, que seria hipoteticamente classe média alta, e do lado de lá é o resto. Então eu convivi minha vida inteira e com os dois lados, né? Porque aí eu conheci a companheira Glaucia, conheci muita gente, e me fez entender um pouquinho, um pouco de Niterói, né? Sobre esse aspecto, né? Dessa coisa dos serviços que iam para um lugar, iam para o outro. Tinha a universidade no meio disso tudo, que é uma microcidade dentro de uma cidade, que tem um papel fundamental, né? Independente dos agentes públicos não ter nenhum interesse de negociar essas coisas, né? Que a universidade poderia ter um papel fundamental para melhorar os serviços da cidade de Niterói. E as pessoas, que são características absolutamente peculiares e diferentes. Esse é o assunto que a gente está tratando hoje com o Lúcio Pinho Duarte. Ele que é morador do Fonseca e natural do Barreto. Lúcio é um amigo de longa data. Só uma correção, da Engenhoca, por favor. Da Engenhoca? É, Engenhoca. Qual é a diferença do Barreto Nasci no Morro do Marítimo, que são bairros diferentes. Mas para o público que não conhece... Ali é o subúrbio, são os dois bairros. Tenente Jardim, Fonseca, Barreto e Cubango. Eu posso considerar o subúrbio. E as identidades desses lugares, assim, você... Porque é separado por um morro, são coisas assim diferentes, um pouco diferentes. Apesar de ter várias favelas e tal. A Engenhoca é um lugar mais fechado, é uma bacia cercada de morro, entendeu? Sim. E o Barreto, ele tem ligações com Niterói e com São Gonçalo. É a passagem, lugar de passagem. Então, a Engenhoca seria um vale... Isso, um vale e içamento. Com umas ruas no meio ali e tal. E é Niterói. Niterói. Perfeito. Porque o Lúcio, ele eu conheço há muitos anos. O Lúcio é um cidadão de Niterói, mas também um cidadão no mundo, e que tem uma visão bastante interessante, né, sobre a conformação da cidade, como também da nossa sociedade. Por isso ele é o nosso primeiro entrevistado desse programa. E eu queria perguntar, Lúcio, você está há algumas décadas na relação entre o seu bairro, essas localidades, né, esses contextos que são considerados da marginalidade, em íntima relação com a Universidade Federal Fluminense. Você tem uma ligação com a universidade que remonta mais de 30 anos. Eu queria que você falasse um pouco dessa conexão, como é que se deu isso e qual é a importância disso para a sua compreensão. A própria história em si, quando ela se miscui, né, por intermédio do Francisco Olívio Barroso de Freitas, que era um amigo meu que foi fazer o curso de comunicação social na universidade na década de 70, e eu era muito amigo dele. Eu comecei a andar por ali, eu conheci outras pessoas, e isso foi crescendo, né? E essa história, ela vai se miscuindo em mim naturalmente, se apercebendo desses pequenos detalhes, dessas diferenciações, exatamente por essa vivência entre essas partes, dos dois lados. E eu, evidentemente, isso com o tempo, isso foi ainda mais eu percebia com mais clareza. Qual a idade que você tinha quando teve contato assim com a universidade? Eu tinha 26 anos, 25 anos. E aquele momento, o que rolava naquele momento na cidade? Bem, a universidade era no Valonguinho, né? Que eram os cursos que eu... Ali tinha um curso acadêmico, que era um curso preparatório para o vestibular. Aí embaixo tinha um Bar Natal. Do outro lado tinha o Valonguinho com odontologia.
onde que a odontologia hoje era os cursos de ciências sociais toda, né? da antropologia e tal, a matemática do lado, lá para cima tinha a física, e ali eu conheci muita gente ali. Aí eu me envolvi muito com essas pessoas e tal, e foi uma coisa muito enriquecedora para mim, entendeu? Porque eu pude me perceber que essa questão dessa aproximação é pura aproximação. As pessoas estarem conversando umas com as outras. Essas questões das classes Exatamente, sociais. claro. As pessoas têm que chegar e conversar, falar e começar a se integrar mas tem que ter interesse mútuo. Tem que se olhar nos olhos. Tem que se olhar nos olhos, tem que ouvir lá o sujeito que é limitado, mas tem que ouvir esses caras. Tem que ouvir, tem que dar atenção para essas pessoas. E eu não vejo muita boa vontade, porque eu passo que todo mundo não tem tempo a perder. Entendeu? É tudo numa velocidade. Agora, por causa da internet, então, virou um negócio da velocidade estonteante. Entendeu? Mas eu aprendi muito com esses dois lados. Eu pude pesar bem e tal. Qual o papel que tem o bar nessa história? Você falou do bar. O bar é agregador. Eu sem bar eu não viveria. O que acontece no bar? O que tem de peculiar do ponto de vista do bar? Olha, o bar que eu frequento é o Bar da Árvore, né? Que é também por uma questão de... Eu já estou com 64 anos, vou fazer semana que vem. Por uma questão também de comodidade. O bar é do lado do meu apartamento. E por uma coincidência enorme, esse bar congrega 500 mil tribos lá dentro de forma harmoniosa. Pra quem não sabe, o Bar da Árvore fica no Fonseca, bem na margem. Antes da 22 de novembro, ao lado da LBV. Na margem, né? Da Alameda. Da Alameda mesmo. mesmo. O bar tem uma árvore mesmo. Entendendo? Uma árvore plantada. Maravilhosa, linda. E eu fiquei muito amigo do lado dos nossos colegas, mas sempre andei em tudo quanto é bar. O João Ruas é um amigo nosso. Sim. Ele uma vez me pediu, eu levei ele todos os bares do subúrbio. Todos. Sim. Passando pela árvore, todos os bares da São Januário, todos os bares da Engenhoca, todos os bares do Barreto. Ele ficou encantado. A diversidade de figuras interessantes que ele conheceu e tal. E as ofertas de coisas gostosas, comidinhas, quitutes e coisas prazerosas. As pessoas têm uma forma de entender o espaço público diferenciada, porque por ter menos condições financeiras, um pouco menos já satisfaz, entendeu? E eles criam as atividades, inventam coisas dentro daquelas condições que eles têm. Então foi essa minha prática dentro do subúrbio, que eu nasci no subúrbio, né? E depois com essa vinda para cá, conhecendo essas pessoas todas e tal, e tentando entender como é que era essa coisa, né? Tal. Me deu muita... Eu cresci muito como pessoa. Eu queria que você falasse um pouco do encontro justamente com esse grupo de pessoas, né? A Glaucia faz parte de um grupo peculiar dentro da universidade, onde, por exemplo, está o professor Marco Antônio Silva Mello, o professor Roberto Candilina, né? Entre outros protagonistas da história da universidade recente. Queria que você falasse um pouco desse encontro em particular, desse grupo em particular. Tem coisas interessantes de falar sobre essa coisa com o Mello, com Kant. A intermédio de Arthur e de Livre, que são meus dois amigos. Então teve uma festa na casa de Kant, lá em São Francisco, que Livre me chamou para mim ir, Arthur me chamou para ir, eu fui. Aí chegando lá, a primeira coisa que aconteceu é ele brigar comigo, eu brigar com ele. Claro que não tinha jeito mesmo, entendeu? O professor Roberto Kant tá doidão, tomando aquelas cachaças, que ele enfiava aquelas garrafas de cachaça velho barreiro, dentro... Era o que tinha naquela época, pô. Tá fudido também. E dentro do congelador. Dentro do congelador. Dali começou, eu comecei a falar coisas que eu achava, ele discordou, claro, imagina. Aí eu também falei pra caralho. Porrada comeu inicialmente. Aí depois nós, não sei por que, nós viramos amigos. Que lindo. E junto com isso eu fiquei amigo do Melo, né, tal. E isso deságua numa coisa, naquele período das vacas magras, que ele foi se doutorar lá fora, né? Ele depois fazia doutoramento. Talvez nem Glaucia saiba disso. Mas eu me comunicava com ele. Com carta, né? Carta. Eu tenho duas cartas que ele me mandou, que
morrendo de saudade daqui do Rio, né? Desse lugar aqui. E eu contava as histórias, na época estava explodindo aquela revista Cacete do Planeta, eu mandava para ele e tal. E, na época era muito bom. E ele escreveu uns negócios para mim que eu dei para Felipe botar no memorial dele. O filho do Felipe é o filho do Kant. Sim. Então nós vivemos muito também em função da praia, que era um lugar que todos convergiam aos sábados para lá depois das 2 horas da tarde. A praia de Itaipu, nós conhecemos lá seu Chico, né? Negócio de momentos lá. E que eram as tardes mais agradáveis que eu passei na minha vida, foram lá na praia de Itaipu. Mano Cambuinha. Enchendo a cara de cachaça naquela porra lá. Muito bom. Então, basicamente é isso, né? E tal. Aí ele vai para os Estados Unidos, quando ele volta muito fudido, né? O Kant. Muito fudido mesmo. Voltou com título de doutor de Harvard. E não sabia o que eu vou fazer agora nessa porra. Foi uma coisa do cacete. Foi quando eu encontrei ele lá no bar de Sônia. Aí já não era mais no Natal, no bar de Sônia. Então é mais ou menos por aí. Eu tinha aí uns 29, 30 anos quando ele voltou. E nós aceitamos sempre nossa amizade. Assim, foi uma coisa engraçada, porque ninguém forçou a barra. Aconteceu, a gente ficou amigo. Eu me lembro que quando eu entrei no FEP, né, no dia que eu vim fazer parte desse grupo acadêmico, foi o mesmo dia que o Lúcio se apresentou. Né? Foi muito interessante, porque eu vinha lá da UFRJ, vinha do Rio de Janeiro, sindicalista, cheio de coisa na cabeça e tal, e o Lúcio já tinha todo esse conhecimento desse contexto que eu não tinha. E o Lúcio foi um dos mais acolhedores, como sempre foi. Né? O Lúcio é realmente uma das figuras mais acolhedoras que a gente tem no âmbito da nossa instituição. E o Lúcio é um exímio conhecedor de música, particularmente de jazz. Eu queria falar um pouco sobre isso agora, nesse pedacinho que está terminando aqui, né, o nosso programa de hoje. Não é só jazz, não. É jazz, é rock, é samba, é pagode. Mas vamos lá, conta pra gente um pouco a música na sua paixão. vida. Eu tenho uma paixão por aquilo que Kant fala, né? Que Fabinho fala pra mim até ficar me sacaneando. Fábio Reis Mota. Esse conhecimento enciclopédico que não adianta porra nenhuma. Mas vocês me consultam. Quando precisa. É verdade. A música. E esse negócio da música, eu era morador da Engenhoca, né, e tal, tinha 17 anos. E o Luiz Carlos Maciel, nosso ídolo da contracultura brasileira, que é um grande dramaturgo e tal. Naquele período, eu tinha um primo que morava aqui na ponta da areia, e ele me tinha me apresentado um disco de Mimento, que se me menor, eu tinha 14 anos. Eu fiquei alucinado com aquele negócio quando eu vi aquilo, Are You Experience? Aí, eu fiquei muito curioso e tal, e eu tinha um amigo meu, Carlinho, que ele me apresentou uma revista que o Luiz Carlos Maciel tinha lançado na época, que era uma versão brasileira da Rolling Stone americana. Eu tinha os 9 números, me roubaram. 9, E as informações todas, que para mim conseguir, na época da ditadura era muito difícil ter informação. E ali era uma coisa pontual, você tinha as coisas de fora, tinha tudo, né? Tinha eles pegavam, ali, né? Entrava com eles ali. E lançou Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, Maurício Valadares, mas uma galera, sabe, nego fodão, Tarek de Souza, todos trabalharam com o Luiz Carlos Maciel na Rolling Stone brasileira. E ali eu colecionava aquele negócio ali, e eu comecei eu tenho memória, eu guardo, eu não preciso anotar, eu guardo na cabeça, quando me interessa por alguma coisa. Claro. E eu quando vou ao cinema, eu tenho a mania de... Todo mundo vai embora quando acaba o filme, né? Eu vejo o negócio final lá, com ficha técnica, aquela porra todinha, os créditos, quem foi que fez, o diretor, não sei o que lá, tal. Eu tenho essa coisa. E era a mesma coisa nos discos. Os discos, os LPs era muito legal. Que tava tudo ali no LP, né? Tal. Então eu lia as fichas eu comecei a guardar esse negócio todo. Aí as pessoas, quando tinham dúvidas de alguma coisa, me perguntavam e eu respondia. E geralmente eu sabia. Quando eu não sabia, eu ia pesquisar dentro daquelas limitações da década de 70. Entendeu? E esse interesse foi também pro cinema, música, eu adoro samba, adoro. E conheço um pouco, conheço muito samba aqui em Niterói, o samba dos compositores antigos, grandes músicos. Conheço muita gente mesmo. Eu conheço mesmo de conviver, de estar com esses caras e tal. E isso é um negócio que eu tenho, que é a maior riqueza da minha vida.
Pois é, eu queria que você, para gente terminar, né, o programa, você falasse um pouco, né, dessas É como o figuras. Fabinho fala, é inútil, mas eu não acho. Não é inútil até porque o internauta não conhece, né? Ele hoje está muito limitado, como você mesmo disse. Nós somos de uma geração onde as informações, mesmo com toda aquela censura, elas, até por conta dos dispositivos tecnológicos da época, estavam mais acessíveis. E havia, né, trocas e tudo mais. Hoje em dia, a coisa está muito escondida, né? Está tudo criptografado e as pessoas estão muito sós. Né? Então, acho que seria interessante você E a busca, falar um pouco disso. e a busca por informação, ela tem uma característica de 70 para agora, que você, quando conseguia uma informação antigamente, você se deliciava por causa da dificuldade. Então, é uma valorização interna. Você internalizava aquilo, guardava com amor desmedido. E hoje em dia é uma vulgaridade enorme por causa da internet, que todo mundo tem acesso a tudo. Hoje, as pessoas só não sabem das coisas que se não usa internet. Que todo mundo tem acesso a tudo. E antigamente não era assim. Então, toda a informação que eu tive, eu sempre digo o seguinte, Glaucia, que eu conheci, tinha 17 anos e tal. Porque a gente vai os rapazes, né, os alunos lá do Kant, pessoal. E eu fui trabalhar no laboratório, lembra, Glaucia? Fui trabalhar no laboratório, aí depois eu não casei com a mãe dele, daquele rapaz ali. E eu olhava para eles, eu estava trabalhando, eu não estudei mais e eles estavam estudando. Entendeu? É como se eu tivesse chupado um pouco deles, essa coisa do tesão pelo estudo. Pelo menos para ter o conhecimento mínimo, para poder lidar com eles, entendeu? Era uma coisa para mim muito desafiadora e muito interessante. Mas eu também sempre fui muito intrujão, né, Graça? Eu diria que uma das maiores competências que você tem, né? Eu conheço você já esse tempo todo, é justamente combinar o seu conhecimento, que é erudito do ponto de vista da cultura popular com esse conhecimento sistematizado que pretensamente é acadêmico, né? Você sempre trabalhou isso muito bem e foi uma pessoa fundamental na consolidação de algumas trajetórias. Você falou do Fábio Reis Mota agora, eu me lembro do André, me lembro do Bruno Libieri. Do Vitor. Fala em tecnologia. Falando em tecnologia. Eu começo a pensar esse troço, isso me dá um troço. Por exemplo, o que eu aprendi aqui, conversando com ela, conversando com as pessoas, esses papos de bar, eu aprendi algumas coisas aqui bem. Eu me sinto capacitado, com a linguagem que eu tenho, de passar isso que eu aprendi aqui para essas pessoas que não têm acesso a essas coisas. E os caras escutam o que eu falo. Porque aí eu acho que a universidade, o papel dela é fundamental, evidentemente, né, e tal. Mas esse conhecimento não chega para todos, de uma forma isonômica e igualitária. É verdade. Entendeu? Isso eu acho uma coisa que eu devia repensar esse negócio. Por exemplo, eu falava para Kant isso. Eu assisti uma vez uma aula do Michel Miss sobre aquele negócio de mercadoria política. Eu acho que aquilo tinha que ser dado no ensino médio. Né? Aquele negócio do que o Michel Miss fala, todo mundo devia saber daquilo ali. Entendeu? Porque eu achei aquilo do cacete. Porque o processo de discriminação, isso. A sujeição criminal. Isso. Tudo isso tem tá dentro de um sistema de uma tecnologia de poder, que submete a sociedade, que é o assunto da professora Glaucia Monzinho. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ela sobre o livro dela, que é um livro extraordinário, que é sobre culpados e inocentes, processo de criminação e incriminação pelo Ministério Público Federal Brasileiro. Né? Esse trabalho certamente é debitário desse tipo de contribuição. Acho que você tem razão. Então, essa coisa, eu me sinto muito feliz de poder, minimamente, né, com muita modéstia, poder às vezes melhorar a conversa com essas figuras, dar um pouco de. Né, e os caras se interessar pela conversa. Claro. É muito interessante esse troço. Eu mudei muitos votos, né, dentro das possibilidades. E as pessoas que ficam interessadas em conversar, eu consigo passar para ela uma mensagem de coisas daqui que nós estamos fazendo. O antropólogo brasileiro Roberto Caso de Oliveira, ele cunhou uma expressão muito conhecida na antropologia, que é a ideia de fricção interétnica. E que de uma forma assim, muito en passant, eu vou tentar aqui
traduzir, que diz respeito a duas sociedades em contato. Vamos imaginar, né, a sociedade ocidental e uma sociedade indígena. Sim. Né? Então ele diz o seguinte, que essas duas sociedades têm lá um conjunto de indivíduos, né, e tem alguns indivíduos que efetivamente entram em contato e estabelecem trocas, e essas trocas, então, que são estabelecidas interculturalmente, elas migram para o interior de cada sociedade a partir dessa capacidade de interlocução. Não é todo mundo que está né, se comunicando com todo mundo, mas ali na fronteira interétnica se produz ali a possibilidade de interlocução e com isso se vai tomando conhecimento. Na fronteira do possível. Do possível, exatamente. Acho que é uma imagem interessante para pensar um pouco o que você está falando. Quer dizer, é verdade, na academia, acho que hoje, até mesmo em função do Reúne, né, que foi um programa de reestruturação das universidades, a gente teve a possibilidade, por um lado, de aumentar, né, o escopo de profissionais, né, que antes eram realmente muito vinculados a um certo segmento social, e isso mudou. Eu mesmo sou, de certa forma, a representação dessa escalada mais popular da universidade. Né? Agora, o mais importante são os estudantes. Quer dizer, houve uma mudança, né, na conformação do corpo discente que ampliou muito a possibilidade dessa conversa. Né? E me parece que é um pouco isso que está sob ataque no momento. Exatamente. Esses segmentos obscurantistas que estão aí hoje tentando, né, ter a hegemonia do poder, né, que eles não conseguiram tudo ainda. Estão numa disputa muito grande com as oligarquias, com os setores conservadores, de centro, mas o grande objetivo de instituir a universidade pública me parece que é um pouco tirar de cena esse ator que pode fazer justamente esse trabalho que você está aí chamando a atenção, né? De você vir de uma classe social diferenciada, de você vir de São Gonçalo, você vir lá dos confins de Maricá, de Itaboraí, estar em contato com a universidade, disputar ideias e fazer isso migrar, né? Aliás, você tocou no ponto nevrálgico, que é o negócio do Reúne. O Reúne, ele abriu o espaço para as pessoas ter acesso à universidade, né? Porque esse negócio do Lula, para mim, foi a coisa extraordinária que ele fez e tal. Bom, obrigado, Lúcio. Esse é um programa do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos. A gente volta na próxima semana com Glaucio Amouzinho falando sobre o seu livro, sobre culpados e inocentes, processos de criminação e incriminação pelo Ministério Público Federal Brasileiro, uma etnografia que versa sobre questões aqui apresentadas. Até lá!